Então vamos para a palavra do Senhor. Vamos falar hoje sobre Tiago 4, versículo 1 ao 5. Vamos ler aqui, começar com a leitura e depois a gente vai desenvolvendo a palavra. É uma pergunta, ele começa perguntando: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Te pedimos, Senhor, que a revelação do céu, Senhor, venha sobre nós, que possamos trazer, Senhor, a sua visão sobre nós, trazer a sua palavra, Senhor, direcionada aos nossos corações, e que possamos estar aqui abertos, Pai, atentos à sua voz, obedientes à sua palavra, que tudo venhamos a aplicar, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? A palavra de hoje se chama Desejos Explosivos. Eu fui sexta-feira assistir um filme no cinema chamado Oppenheimer, que fala do pai da bomba atômica, aquele homem que inventou e mudou o rumo da história da humanidade em relação à física nuclear, e trouxe uma inovação e um novo tempo. Então eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui. E eu estava lá assistindo o filme, um filme incrível, assim, muito bom. Não vou contar spoiler aqui, mas é o tipo de filme que não tem spoiler, porque ele não é uma história, uma ficção. Ele é história da humanidade, ele é um documentário praticamente. E eu lá assistindo e tal, chega num 70% do filme, começa a tocar o alarme de emergência do cinema. Eu falei, meu Deus, será que jogaram uma bomba aqui no cinema? E assim, foi tão interessante que estava todo mundo assim, e começou a tocar. De cara, assim, eu pensei, sei lá, alguém pediu ajuda, alguém passou mal, alguma coisa, sei lá, qualquer coisa pode ter acontecido. E eu fiquei assim, beleza. Aí um se levantou, desceu. Aí de repente todo mundo se levanta correndo. Aquela cena de incêndio, gente. E o alarme não parou de tocar, muito alto. E o filme não parou. Eu pensei, meu Deus. Aí eu deixei aquela muvucona descer, porque eu não queria ser atropelado, que geralmente isso acontece, né? Deixei aquela a quantidade descer e eu fui. Vocês não têm noção do clima, gente. Eu pensei assim, pronto, já jogaram uma bomba aqui no shopping. Botaram esse filme aqui já para avisar, acabou o mundo, pronto, né? Nossa cabeça já vai longe, né? Minha mente fértil mesmo dá uma viajada assim de quilômetros. Aí você olhava para casa das pessoas, todo mundo branco, assim, igual uma vela, com medo, as mulheradas tudo já gritando. Não, isso é um caos, gente, um caos. Já era 11 e pouca da noite. Na minha cabeça, assim, mais racional, eu pensei, como estava em tempo de chuva, eu pensei assim, de certo caiu o telhado, e eles tocaram o alarme para evacuar o prédio, alguma coisa acontecendo lá fora, porque eu fiquei olhando, fumaça não há incêndio. Eu já estava me preparando, gente, tirar o meu casaco e enrolar na minha cara assim, para não pegar fumaça. Eu estava pensando em milhões de possibilidades. E todo mundo lá fora no cinema me perguntando e gritando já. E aí o guardinha falou assim, não, foi um erro assim, o pessoal já está indo lá desligar o alarme. Piorou, porque daí tu fica assim, o cara está querendo acalmar a gente, porque agora mesmo que eu estou pensando que aconteceu alguma coisa pior.
Aí todo mundo ficou assim preocupado e tal, um monte de gente já indo embora, assim, não queria nem mais saber de filme. Aí começou a acalmar, aí eu fui no guardinha, falei, moço, eu quero que você me fale a verdade, o que está acontecendo? Ele, não, foi alguma coisa deu errado lá, mas o rapaz já está desligando, tá tudo bem, pode voltar pro filme. Eu falei, tá, você tem certeza que tu tá falando? Ele, não, tenho certeza. Eu falei, então tá, eu voltei mesmo, fui ver. Assim, mais da metade das pessoas não voltaram para ver o filme, foram embora. E a gente subiu, terminou de ver o filme, amém, fui embora meio cabreiro, falando, o que está acontecendo? Mas estava tudo ok. Mas foi interessante o sentimento de descontrole. Foi muito ruim, assim, não foi legal, não. A gente ficou com medo, assim. Mas aí me desequilibrou total, assim, eu fui para assistir o filme já para pegar alguma coisa, né? Que é muita coincidência, tudo que está acontecendo no mundo, principalmente na Europa. Agora apareceu um filme falando sobre guerra, sobre bomba, meu. Então fui curioso para entender um pouco do que está acontecendo e quem sabe dali a gente conseguir aplicar alguma coisa. Mas aí deu o alarme, me desequilibrou, já perdi tudo que eu tinha pensado na hora do filme. Ai meu Deus, cheguei em casa assim, cantei para Keila. Quando eu fui dormir, começou a vir um filme todinho de novo. Pá, na cabeça assim, pam, 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 pam. Eu tive que sair do quarto, peguei o celular, comecei a anotar algumas coisas, anotei algumas observações assim que eu percebi e tal. Aí fui dormir, acordei no sábado de manhã, falei, meu Deus, é agora. Aí veio essa palavra justamente com esse tema, desejos explosivos. Por quê? Tiago está falando aqui. Por que há tantas guerras entre vocês? Será que não é por causa dos desejos que há dentro de nós? Para eu ter certeza do versículo, se eu não me engano é Tiago 2, abre lá comigo, Tiago 2 e 9. Não é Tiago 2 e 9, é um pouquinho mais à frente. Eu vou achar, daqui a pouco vai vir na minha memória. Tiago fala sobre o que é o pecado. Ele explica o que são as tentações. Porque a gente costuma dar desculpas para as nossas quedas. A gente consegue sempre achar um culpado. Foi como Adão, né? Foi essa mulher que tu me deste. Adão conseguiu culpar tanto Eva quanto Deus pela queda dele. E nós temos esse costume terrível de terceirizar as nossas culpas. Só que Tiago fala claramente sobre como são as tentações dentro de nós. Que Deus não pode tentar ninguém, Ele não é tentado pelo mal. Algumas dificuldades na nossa vida acontecem por provações. Provações vêm de Deus, Deus nos prova. Ele nos prova para que possamos ser aprovados. Então Ele nos prova em algumas situações da vida. Mas tentações não vêm de Deus. Tentações vêm dos nossos próprios desejos. E Tiago explica isso. Quando nós damos atenção, nós damos alimento aos desejos que já existem dentro de nós, criamos uma onda de desejo, aonde quando caímos no pecado, onde essa onda se torna maior do que a nossa força, nós concebemos, esse pecado nasce dentro de nós. E aí nós pecamos. Então não é sobre o que acontece externamente que está te influenciando para pecar, mas o que acontece internamente. E Tiago está falando novamente aqui. Vocês estão criando guerras por coisas que estão dentro de vocês, por desejos. Vocês até matam, estão invejando, porque dentro de vocês existem desejos que são explosivos. Desejos esses que, se forem atendidos, levará não somente você, mas muitos à destruição. Você pode concordar comigo que hoje você está mais maduro, hoje eu estou mais maduro, mas algumas vontades minhas e suas, de alguns anos atrás,
se fossem correspondidas, aonde nós estaríamos, senhoras e senhores? Desejos da adolescência, desejos da juventude, desejos da imaturidade, se fossem atendidos, certamente estaríamos destruídos hoje. Então, eu assistindo esse filme, eu fui para casa e pensando em tudo isso, Deus trouxe essa inspiração para mim. Então, quem foi Julius Robert Oppenheimer? Um dos maiores físicos teóricos americanos, foi diretor do laboratório nuclear da cidade fundada praticamente por ele, chamada Los Alamos, perto do Novo México. Ele foi recrutado para essa missão Manhattan, que é o projeto Manhattan, um projeto da bomba atômica, onde ele foi o diretor. Ele é conhecido até hoje como o pai da bomba atômica. Ele faleceu em 1967, lembrado até hoje, possivelmente até o fim dos tempos, será lembrado pelo que ele fez. E aparentemente um sucesso mundial. Porque ele chegou no sucesso. Qual era o objetivo que ele tinha traçado? Criar uma arma de defesa, uma arma que, humanamente falando, traria paz, mas a preço de vidas. E não é muito diferente de nós, gente. Muitos de nós também criamos bombas com o intuito de gerar paz, mas em volta de nós um monte de gente morrendo. Com um objetivo de trazer melhoria para a vida, nós machucamos um monte de gente em volta. Então eu notei aqui alguns erros do Dr. Oppenheimer que são parecidos com alguns erros nossos. Eu tive que ensaiar muito o nome Oppenheimer para eu não errar hoje, tá, gente? Eu estou falando assim até com sotaque bonito, mas é que eu treinei bastante. Se eu não treinasse... Então eu quero que tu saia daqui hoje pelo menos sabendo falar Oppenheimer sem errar. Então o primeiro erro do Dr. Oppenheimer, eu tenho até orgulho de falar esse nome sem errar, sabia? Ele iniciou o projeto partindo de motivações pessoais. Quantos de nós estamos traçando a linha da vida, objetivos, a partir de desejos pessoais, de anseios internos? Parece que é certo, poxa, o que o mundo prega? Siga o seu coração. O que o mundo prega? O importante é ser feliz. Faça o que for, não importa. O importante é a felicidade. Parece romântico essa frase. Nossa, que lindo, né? E fala de amor. Mas um amor mortal. Um amor que traz destruição. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Nós temos uma tendência sempre ao erro. E se a gente cegamente buscar uma felicidade que aparentemente está no meu coração e aquilo, eu vou trazer destruição. Então, qual foi a motivação para criar essa bomba? Sempre que a gente parte, anota isso no teu coração, sempre que algum desejo seu, algum plano seu que você traçar, por exemplo, estamos aí da metade do ano para frente, então a gente tem aquela tendência de falar assim, poxa, já se passaram 7 meses e aqueles planos que eu tracei no final do ano ainda não foram concluídos, ou alguns foram, outros não foram. Então pegue esses planos que você traçou no final do ano passado, ou quem sabe aqueles que você está traçando para os próximos anos, e você precisa perceber uma coisa: qual é o ponto de partida desse plano? Ele está saindo do ponto de partida do coração de Deus ou do seu coração? Porque muitos planos vêm dos nossos corações. E até são planos legais, fofos, purpurinados. Planos que não fariam mal a ninguém. Planos de amor. Planos que
não afeta a vida de ninguém, mas são planos iniciados num ponto zero falho. Iniciados numa terra, é como se fosse um prédio sendo feito numa terra não muito firme, que você pode até edificar, mas uma hora ele vai cair. Quanto mais alto, maior é o estrago. Tem aquela, quando tu era da escola assim, geralmente os meninos faziam isso, né? Arrumavam uma briguinha, né? Aí o menino era maior, aí tu falava assim, tu é grande, mas não é dois. Tu olha pro Mateuzinho assim, que é bem miudinho, né? Eu chamo ele de Mateuzinho, mas é um Mateuzão, né? Tu é grande, mas não é dois. Quanto mais alto, maior é o tombo. Tu não falava assim? Para ele dar uma intimidada? Provavelmente Davi deve ter falado isso para Golias. Mas a nossa vida é a mesma coisa. Quanto mais nós investimos nessa edificação, partindo do ponto errado, quando cair, o tombo vai ser grande. Principalmente porque quando edificamos nos nossos próprios planos, certamente não estamos edificando a nossa casa na rocha. E as dificuldades virão, gente. Virão ventos, virão chuvas, tempestades. E se a minha casa e a sua casa não estiver edificada na rocha, que é Cristo Jesus, certamente cairá. Então, quando você olhar para os seus planos e perceber que alguns deles estão partindo do princípio eu, fique de olho. Não confie muito nesse plano. Peça ao Senhor um direcionamento. Comece do ponto de partida Deus. Deus, qual foi o seu plano em me criar? Quais foram os seus objetivos em me colocar nessa cidade? São perguntas que a gente precisa fazer. Quais eram os seus planos em me plantar nessa igreja? Será que eu estou executando os seus planos, os seus sonhos, ou os meus planos e os meus sonhos? Quem sabe você está se dedicando bastante, trabalhando, não faltam os cultos, não falta a sua escala, só que essa execução está sendo baseada em planos pessoais, e foi o que baseou a criação dessa bomba. Nem tudo que dá certo é o certo. Tem muita gente se dando bem na vida, mas é o certo? Estava conversando hoje de manhã com uma pessoa ali, e ele falou assim que ele bateu o carro e levou para o seguro, né? E o mecânico falou assim, cara, se tu pegar esse teu carro e ali na esquina, dar uma batidinha assim de frente assim, só para dar mais uma amassadinha, vai dar PT e tu ganha o valor do carro inteiro. Tu não quer fazer? E ele não está com tanta condição assim para pagar a franquia, para arrumar tudo. Com certeza foi lá naquele coraçãozinho humano dele, assim, poxa, que plano top, hein? Daria certo? Eu estou pagando seguro, daria para fazer e eu iria resolver boa parte dos meus problemas. Só que existe o ponto de partida Deus, que são princípios que precisamos seguir. E na hora ele falou assim, cara, isso não é certo e eu não vou fazer, faz o que tem que ser feito. Na hora, quem sabe ele deve ter sentido no coração dele um senso de coragem. Uau, como eu sou corajoso, eu fiz o que é certo, amém, glória a Deus. Com certeza Deus vai me honrar. Com certeza vai. Só que não é na segunda-feira. Quem sabe não é nem no próximo mês. Quem sabe ele vai ter que pagar diligentemente aquele valor da franquia que vai ser com gotas de muito suor. E talvez passe um tempo onde nem vai lembrar desse episódio. E quem sabe nem num tempo posterior Deus vai abençoar muito ele. E eu creio nisso e oro por isso. Com certeza Deus vai honrar a vida dele.
Mas esse tempo entre nós honrarmos princípios do Senhor e Deus nos honrar tem um período, que não é dentro da minha agenda e da sua agenda. Porque a gente pensa como? Vou fazer o certo, porque semana que vem eu tenho um boleto para pagar e Deus vai me retribuir. Aí semana que vem chega e o dinheiro não chega, e o boleto chega, e o boleto ali, oi, tudo bem, bom dia, estou aqui para te lembrar de um compromisso. E aí nós pensamos o quê? E aí Deus, o Senhor não vai me honrar? O Senhor não vai me retribuir? Mas será que quando eu tive a minha defesa por princípios, eu estava defendendo princípios por ser um filho de Deus e carregar a cultura do reino em mim? Ou eu estava decidindo aquele princípio por eu saber e daqui a pouco cobrar o Senhor daquilo que eu fiz e vou esperar a retribuição generosa do Pai? Está vendo como é que existe um perigo nas nossas atitudes? E eu faço de novo essa pergunta. Como estão as suas motivações? Você está fazendo as coisas a partir de qual ponto de partida? Só tem dois lados. O que vai trazer vida e o que vai trazer morte. Se você estiver partindo do ponto de partida certamente você está criando uma bomba que daqui a pouco vai explodir e vai machucar você e bastante gente em volta. Mas se você disse não para o pecado, disse sim para Jesus, mesmo que doesse, mesmo que cobrasse um alto preço da sua vida, mas porque você disse sim, porque você é um filho de Deus, certamente isso produzirá vida, e uma vida abundante, não só para você, mas para muitos em sua volta. Você acredita nisso? Acredita mesmo? É uma conta que seres humanos que estão vivendo uma vida normal não conseguem contar. A motivação dos Estados Unidos era fabricar uma bomba para garantir a paz. Vamos garantir a paz? Vamos. Vamos criar algo que vai destruir o ser humano. Quantos de nós estamos usando coisas nocivas com o objetivo positivo? A motivação do Dr. Oppenheimer era de ir contra os nazistas, porque os nazistas estavam com um monte de judeus em campos de concentração, então ele acelerou todo o processo da fabricação para que chegasse primeiro que os nazistas por defesa ao povo judeu. Então dentro do Dr. Oppenheimer ele tinha até um anseio de amor, de defesa, mas ao mesmo tempo era baseado em quê? Vingança, ódio. Está vendo como é que é perigoso? Está vendo como é que foi perigoso a igreja se envolver tanto em partidarismo político e polarização? Porque você cria inimigos baseado no seu ódio. Está vendo como é que não é tão fofo assim? E as obras da carne é isso, gente. Se a minha motivação é baseada em ódio, raiva, vingança, querer fazer melhor, por algum tempo, eu posso dizer para vocês que algumas motivações ministeriais no meu coração, quando eu estava escrevendo essa mensagem, veio tudo isso em mim. Porque a mensagem não fala só para vocês, gente. Ela deu uma ardida aqui em mim já. E está ardendo. É aquele metiolate raiz. Hoje não arde mais, né? Mas é aquele... Tu chegava assim, tu caiu com o joelhinho assim, né? O joelho tinha um imã pro chão quando a gente era criança, né? Aí tu vinha com aquele raladão assim no joelho. Aí a mãe tinha aquele metiolate, um altar assim com um metiolatezão. Ela vinha já, vem cá. Ela já gostava. Passava assim, vinha aquele... Tu ia lá no terceiro céu, tu via Paulo, tu via Jacó, Abraão, tu via todo mundo. E eu percebi que em alguns momentos iniciais da minha vida ministerial, eu tive muitas motivações erradas.
uma das minhas motivações foi por eu ter vivido por um tempo, e ainda corro o risco de viver, tá? Num ambiente muito religioso, aonde a gente enxergou algumas coisas que eram erradas. Como até hoje ainda, se a gente der uma passada sim, a gente vai enxergar também na nossa vida, na igreja em si. E por muito tempo eu criei um pouco de raiva por algumas coisas que eu enxerguei de errado. E eu tive várias atitudes baseadas, ministerialmente, baseadas nesse sentimento de raiva de uma religiosidade antiga que eu vivi. E quando eu comecei a voltar à fita da minha vida e ver essas atitudes, Deus não precisou nem falar. Eu percebi que Deus não recebeu nada do que eu fiz em algum momento. Porque eu não estava fazendo para Deus. Eu estava fazendo para alimentar uma raiva que eu carregava. E de vez em quando, se eu não vigiar, eu caio nessa bobeira de novo. Quem sabe eu e você carregamos algumas mágoas da criação dos nossos pais, algumas mágoas de um tratamento ríspido de alguma pessoa do seu trabalho, e algumas atitudes, algumas respostas que temos para a vida são baseadas em mágoas, em alguns episódios que talvez você nem tem como voltar atrás. Só que os filhos de Deus conhecem uma ferramenta que se chama perdão, que apaga toda e qualquer mágoa, e que ao invés de atuarmos baseados em vingança, em ódio, vamos atuar baseados em amor e perdão. Aí Deus recebe. Você pode fazer, cara, o maior esforço da sua vida. Você pode pegar todos os seus bens, doar aos pobres, entregar o seu corpo para ser queimado vivo. Mas se você não tiver amor, nada disso adianta. Está entendendo? Como é que não é por esforço, mas por amor? Cuide com as suas motivações. Por que você acordou hoje de manhã? A primeira coisa que eu falei hoje de manhã foi assim: eu não sirvo por frio. E a gente tem que cuidar com as nossas motivações, porque elas nos desviam, mas nos enganam. E era para estarmos quilômetros avançados na vida. E até estamos quilômetros avançados, mas totalmente divergentes daquilo que Deus criou eu e você para fazer. Então hoje é um dia da gente recalcular a nossa rota e pedir para o Senhor perdão. Eu me arrependo, Senhor, porque as minhas motivações me levaram para longe da sua vontade. Você acredita nisso aí, amém? Outro erro do Dr. Oppenheimer foi ter uma vida sem regra, gente. Ele era meio doidão, assim. Ele sustentava os seus vícios. Uma coisa é você ter uma fraqueza, outra coisa é você alimentar a sua fraqueza. Eu não estou dizendo que nós vamos virar tudo santo e anjo a partir de agora e não vamos nunca mais pecar. Quem dera se fosse assim. Eu sempre sonhei que depois de eu me batizar, eu saía da água puro, santo, para nunca mais... Quero conhecer. A única pessoa que se batizou e nunca mais pecou, provavelmente ela morreu 1 minuto depois do batismo. Quem sabe, 1 minuto deu tempo de pecar ainda. Ele alimentava seus desejos. Tinha uma vida sexual desregrada, impura. Casou com uma mulher casada e se envolveu com uma mulher casada
tirou ela daquele casamento, casou com ela, aí um casamento todo conturbado, tiveram o primeiro filho, não deram conta de criar, deu o filho para um amigo criar. Olha só como é que o desalinhamento desalinha tudo. Aí no meio dessa história, traiu a sua esposa com a namorada de outro tempo, que também tinha uma vida toda errada. Aí, meu Deus, tudo errado, tudo errado. Instabilidade emocional. Sabe, um dos maiores motivos de doenças emocionais são pecados escondidos. Sabia não? São coisas que nós precisamos pedir perdão, parar, se arrepender, e por não fazer, nós carregamos problemas emocionais seríssimos. Eu conheço pessoas que esses problemas emocionais já se transportaram para o físico, para o corpo físico, e essa pessoa sofre seriamente com problemas, porque não consegue se limpar de tudo que fez na vida e não consegue externar e pedir um perdão e zerar, sabe assim? Se você está sofrendo com isso, em nome de Jesus, corre hoje, peça perdão, abre o coração, não tenha medo de perder a pessoa que você ama, pelo contrário, quando a Bíblia diz que quando confessamos os nossos pecados, somos dignos de misericórdia. Então não tenha medo. Tiago fala que quando confessamos os pecados uns aos outros, somos o quê? Curados. Porque quem perdoa pecados é Deus, gente. Os seus pecados são perdoados. Só que o pecado traz uma consequência física, emocional. E ele causa feridas em nós. Mas quando confessamos uns aos outros, nós alcançamos essa cura. Por isso que aquela pessoa explosiva que tu conhece, sanguínea, que fala na cara mesmo de qualquer coisa, mas do mesmo jeito que ela fala, ela também pede perdão. Por isso que essas pessoas são livres, são curadas, são tranquilas, porque do mesmo jeito que ela tem a força para errar, ela é caruda para pedir perdão também. Ser sanguíneo às vezes é bom porque ele é carudo para errar, mas ele é carudo para pedir perdão. Ele não tem medo de pedir perdão, ele não tem medo de passar vergonha. Tem um pastor que fala assim, né? É bem melhor ficar com a cara vermelha um dia e passar do que ficar com a cara amarela o resto da vida. Então acerta logo a sua vida em nome de Jesus. Vá lá no seu pai, na sua mãe, no seu esposo, na sua esposa, no seu amigo, no seu cunhado. Eu não sei o que aconteceu, porque eu e você somos seres relacionais. E tudo que rompe os nossos relacionamentos causam feridas na nossa vida. E enquanto nós não resolvemos essas feridas, nós vamos carregar problemas seríssimos emocionais. Por isso tem tanta gente sofrendo na vida, com problemas emocionais. Por quê? Terceira falha. Além de ser movido por motivações próprias, o pai da bomba atômica, que quem sabe tem pais e mães de bombas atômicas aqui, ele foi movido por motivações do mundo. Vamos ler Romanos 12, 2, para a gente ler junto. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de quem, gente? De Deus. O mundo, ele está sob o domínio do diabo. O mundo jaz no maligno. Então ele perdeu a direção. Quando Deus fez o mundo, colocou o homem no jardim, Deus deu uma direção para o homem, para a humanidade.
e já tinha uma direção, pronto. Quando pecou e caiu, a humanidade caiu, perdeu-se a direção. E isso trouxe para o mundo e para todas as gerações um desvio. Então todos nós somos desviados já de natureza. Olha para a pessoa do teu lado e fala, está desviado, mano? Não sabia que tu era desviado. Nós temos um desvio, nós temos uma tendência. Não sei se você teve a infância que eu tive, mas eu soltei muita pipa, e até hoje eu gosto de soltar pipa. Tempo atrás eu trouxe uma pipa aqui para eu e o Estevão soltar aqui no terreno da igreja. E tem um problema às vezes que dá na pipa, que a gente chama lá os carioca, que está dando de lado. Que você está soltando ela, ela fica assim, ó, para um lado só. Aí o que tu faz? Tu pega uma fitinha, amarra do outro lado para pesar, aí ela fica equilibrada. Ela fica certinha. Do jeito que você, que está com a linha na mão, quer que ela fique. Tu está dominando a pipa, e a pipa está lá. Eu e você somos igual essa pipa, tá? Tá dando de lado assim, ó, tá? Pendendo, sempre pendendo, sempre pendendo. Aí o que veio? A cruz. Colocou igual uma fitinha do nosso lado e nos equilibrou. Nos direcionou novamente para quem nós deveríamos sempre ser, filhos de Deus e amados pelo Senhor. Só que o mundo está sem forma, o mundo perdeu a forma. Por isso que de tempo em tempo tu vê o mundo inventando algo novo, porque o mundo está buscando alguma coisa para se conformar. Tem nos processos de fabricações aí tem um processo chamado conformação, que, por exemplo, metais, por exemplo, vão numa forma onde vem uma prensa, aquela prensa aperta aquele pedaço de aço e quando sai, ele sai conformado, né? A partir daquela forma. Então ele é pressionado e ao exercer a pressão, aquilo lá ele vai correr para onde tem espaço e ele sai depois conformado. E o mundo ele nos pressiona a sermos conformados com a forma que o mundo tem, que é uma forma deformada da forma original que Deus nos fez. Opa, segura aí. E quando Paulo fala aqui, ó, não se amoldem com o padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Ele usa a palavra renovação, quando ele fala no grego, aqui no original, ele usa a palavra anakainosis. Palavra difícil. Que ela deriva de duas palavras. Ana, que é novo, e kainos, que é de novo. De novo. O que Paulo está falando? Torne a sua mente nova de novo. Tem um mistério grande aqui. Ele não está falando sobre uma inovação. Ele não está falando assim, ó, coloque uma nova mente na tua cabeça. Ele não está falando sobre uma substituição. Ele não está falando assim, ó, tira esse carro velho da tua garagem e compra um carro zero, um novo modelo. Ele não está falando sobre um novo modelo. Ele não está falando sobre um novo jeito, uma nova filosofia. Ele está falando que existe algo dentro de você, dentro de mim, que precisa estar novo de novo. Se é para estar novo de novo, é porque ele se tornou velho. Mas está ali. Já viemos com aquilo. É uma preocupação de eu e você ajustarmos a visão moral e espiritual da vida, que nós recebemos da cultura do reino. Então por isso que ele fala assim, ó, se transforma. Como? Trazendo o que há em você, os princípios divinos, o evangelho, o que Jesus fez. Trazer para a evidência. Porque qual é o problema da humanidade? Buscarmos sempre uma forma nova. Não, gente, agora
recebemos a unção da cambalhota. Sempre que tu der uma cambalhota, tu vai ser renovado. Aí tu criou, meu Deus, um monte de gente, nossa, que legal, aí um monte de gente vai aderir à unção da cambalhota, todo mundo vai começar da cambalhota, porque agora é legal da cambalhota, todo mundo sai renovado da cambalhota. Não, agora agora a teologia é sobre isso. Aí nós inventamos. Aí, tu já viu que a igreja sempre passou por fases? Porque estão sempre tentando inventar algo novo. Não existe nada novo. Existe algo que se chama o Evangelho de Jesus Cristo, que Ele trouxe do céu. Existe a identidade do reino de Deus que você já carregamos desde Adão. É só trazer para a evidência. É só trazer para fora o que está lá guardado. Como que eu e você vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Sendo a versão original que Deus fez de nós. O problema é que nós nos transformamos numa versão pirata. Numa versão pirata do ser humano. E a versão pirata, ela corre o risco de ser qualquer coisa. De ser o quê? Conformada pelos moldes do mundo. Como nós vamos proteger a forma original? Trazendo à tona, trazendo para fora, trazendo à evidência a nossa identidade. Então eu e você precisamos buscar a nossa identidade e não ser movidos pelo que o mundo diz. O Dr. Oppenheimer criou uma bomba, uma arma de destruição em massa, porque ele estava sendo conduzido pela forma do mundo, e a forma do mundo sempre é destruição. A forma do mundo sempre vai trazer princípios deturpados. Sempre vai trazer escolhas baseadas em o centro do universo ser o ser humano. E o que foi essa deformação do mundo? Porque o centro do universo de todas as coisas é o Senhor Jesus. Ao que está assentado sobre o trono, é o Cordeiro no centro de todas as coisas. Dele vem e provém todas as coisas, tudo foi criado nele e por ele. São todas as coisas. E para ele são todas as coisas. E como é que deformou isso? Mudou. O centro agora não é mais Deus. Eu não tenho que servir um Deus. Eu tenho que servir as minhas vontades. Eu tenho que servir o que eu quero. Foi tirado Deus do centro do universo e colocado a minha vontade. O ser humano agora é o centro. Então o mundo prega isso. Você é o centro. O que você quer? O que te faz feliz? Essas são as perguntas que o mundo faz. Quais são os desejos dentro de você que vai te tornar realizado? Na verdade, essa pergunta é feita para a sua e para a minha carne. E quais são os desejos da nossa carne? Você sabe? Lembra que eu falei lá no início? Que se alguns desejos que nós tivemos na nossa falta de maturidade fossem concebidos, fossem concedidos do Senhor para nós, nós nem estaríamos aqui hoje. Algumas vontades que você teve na sua adolescência, na sua juventude, ou até alguns anos atrás, mesmo casado, se Deus tivesse te dado, você não estaria aqui, porque são desejos baseados na nossa carne. Então Paulo está aqui clamando, porque porque Tiago falou, é por isso que estão vindo tantas guerras, porque eu e você estamos conformados com a forma do mundo. Só que Deus está convidando aqui, convocando uma igreja, a igreja do Senhor, os filhos de Deus, aqueles que a natureza clama. A natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que estão na forma original do Senhor. Aqueles que protegem a identidade de filhos de Deus. Aqueles que protegem os objetivos e os planos do Senhor. E quando eu e você não se conforma, nós restauramos a forma original. Olhe para a sua vida em nome de Jesus.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim participe do reino de Deus, pela comunhão. Há um clamor do Senhor para essa igreja, sobre as motivações dos nossos corações. Porque o que Deus vai fazer é muito grande. Na verdade, eu vou tirar esse termo vai, porque ele dá uma ideia de futuro. Eu vou mudar minha frase para o que Deus está fazendo. É muito grande. Mas nós não temos direito de posicionarmos os motivos do Senhor e colocarmos os nossos motivos. Por isso que a gente tem que se alinhar. Você quer se alinhar em nome de Jesus? Por último, eles chegaram nos objetivos. Qual era o objetivo? Criaram uma ameaça para trazer paz. Só para tu ter uma ideia, dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançou a primeira bomba na cidade de Hiroshima, no Japão. Qual foi o problema desse tempo? O Japão tinha atacado, alguns anos antes, os Estados Unidos na base de Pearl Harbor. E foi uma lavada que o Japão deu nos Estados Unidos. E o Japão tinha uma tendência a querer expandir o seu território por morar numa ilha pequena. Ele queria, com toda a tecnologia e força e organização que o Japão sempre teve. Então, os Estados Unidos se uniu com alguns outros países e, anos depois, para uma ameaça de uma possível paz, olha, eu vou construir uma bomba e vou jogar na casa de vocês para vocês parar com esse negócio aí, que eu quero paz. Então, para eu querer paz, eu vou matar um pouco de gente. Então, eles lançaram. E com essa primeira bomba, uma nuvem de calor, né, uma reação de calor muito grande, mais de 4.000 graus, se espalhou por toda a cidade, onde milhares de pessoas foram pulverizadas assim, sumiram, simplesmente sumiram só com a onda de calor que foi projetada depois da explosão da bomba. Só nessa pegada, mais de 80.000 pessoas morreram nesse dia. A história conta que pessoas mais distantes do centro da explosão receberam uma onda tão forte que elas foram pulverizadas nas paredes. Tem até hoje, se você procurar Shadows of Hiroshima, as sombras de Hiroshima, você vai ver lugares que foi impresso uma pessoa assim numa calçada, numa parede, da força do calor e da pressão que foi dada ali. Então foi uma morte brutal, terrível. Pessoas ainda mais distantes sofreram queimaduras. E tem relatos de pessoas que foram ajudar as pessoas assim que estavam nesse problema ali, que ao pegar na mão assim e puxar, a pele da mão se soltava assim, do calor. Terrível. Caos total. 3 dias depois lançaram na cidade de Nagasaki. E foi um total aí de mais de 120.000 pessoas mortas. Aí eu te pergunto, isso é paz? Será que eles trouxeram paz para as famílias que sobreviveram e perderam tantos entes queridos? Aí eu te pergunto, será que algumas atitudes que eu e você estamos tendo para chegar no sucesso da nossa vida vai trazer realmente paz para a gente? Será que alimentar aquela tentação ou aquele pecado que eu cometo semanalmente, mensalmente, diariamente, será que eu ser movido por esses desejos realmente está me trazendo paz? Olha o que Tiago 3,16 diz. A inveja e a ambição egoísta, aí a confusão e todo
toda espécie de males. Filipenses 2:4 diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Está vendo que há um código da criação em nós, que não é sobre servir a si próprio, mas servir aos outros? Dentro de todos nós há um senso de realização, que é ativado quando servimos alguém. Não sei se você já teve essa oportunidade, com certeza já teve. Quando você fez um bem para alguém, o que você sentiu depois? Caramba, nasci para isso, cara. Eu conheço uma dentista que ela se formou e montou um consultório normal. E ela começou a ficar incomodada. E ela começou a ficar preocupada, que ela ficou pensando que era meio que ingratidão com Deus. Poxa, montei meu consultório. Aí ela olhava para o ar-condicionado, olhava para a cadeirinha bonitinha, olhava para as crianças que vinham, para as pessoas. E ela ficou assim, cara, isso não é para todos, né? Cada um tem um chamado. E ela começou a pensar assim, meu chamado não é isso. Eu não vibro nessa frequência. De ver pessoas que têm condições de se cuidar e vir aqui e eu cuidar delas e amém. Eu quero cuidar de quem não pode. Eu quero cuidar daquele que não tem condição. Ela fechou o consultório e foi trabalhar num posto de saúde. Talvez para um ser humano normal, existiram perdas materiais. Com certeza, e não é mentira. Só que ela entendeu para que ela veio no mundo. E hoje ela é feliz de um nível que você não tem noção. Um dia eu vou trazê-la aqui, para você conhecer. Porque dentro de nós somos feitos, o nosso DNA, a nossa programação interna, o propósito que há dentro de nós, as nossas células, nós fomos formados para servir ao Senhor. Mas como serve o Senhor? Servindo as pessoas. Por que a gente erra às vezes dentro da igreja? Porque nós estamos servindo a Deus. Dizendo que servimos a Deus, mas nós não servimos ninguém. A nossa vida não cria impacto na vida de ninguém. Então você vai me perdoar. Mas eu preciso dizer uma verdade para você. Provavelmente você não está servindo a Deus. Porque o nosso serviço a Deus é expressado em pessoas. A nossa vida com Deus, nossa intimidade, a nossa espiritualidade. Uau, eu sou um homem espiritual. Uau, eu sou um cara, meu Deus, eu sou isso. Eu sirvo a Deus, eu oro horas por dia, eu falo em línguas, eu profetizo, eu faço isso. Mas se eu não sirvo para ninguém, provavelmente eu não sirvo a Deus. Eu estou servindo no máximo aos meus próprios objetivos. E o Senhor da minha vida se chama João de Araújo. Eu mesmo. O que Jesus conversou com Pedro, gente? Você me ama, Pedro? Cuide das minhas ovelhas. Deus chamou eu e você para cuidar de gente. O objetivo principal do Senhor não é chegar aqui e ter uma igreja muito bem montada, muito linda, toda equipada. Não. É ter um monte de gente. A nossa vida não foi feita para chegarmos ao topo da vida material, mas olharmos em volta e chegarmos sozinhos. Pode ter certeza, se você investir toda a sua riqueza, como diz a palavra, invista a riqueza desse mundo para fazer amigos. Para que quando essa riqueza acabar, você os encontre nas moradas celestiais. Então não é sobre crescer aqui na terra, mas sim povoar o céu. E que eu pague o preço que for preciso, para que todos os meus amigos que eu fizer aqui na terra, e que eu invista nesses amigos, estejam aqui. Que a minha vida e a sua vida seja investida em pessoas,
Invista o seu tempo em pessoas. Invista os seus bens em pessoas. Invista o que você aprendeu da vida, o seu conhecimento, para multiplicar em pessoas. O que adianta? Você sabe o segredo do mundo, mas tu não contou para ninguém. Aí tu morre, morreu o segredo do mundo. Tu morre, tu tem aquela receita maravilhosa da família. Aí morreu a pessoa, não contou para ninguém porque ela queria só que ela soubesse. O que adianta? Agora parou de servir as pessoas. O que eu e você carregamos é para ensinar a outros, para que possam servir ainda mais pessoas. E o meu maior orgulho, gente, é de ver um líder nosso aqui da nossa igreja fazendo muito melhor o que eu poderia estar fazendo. Temos líder de casais, de jovens, de crianças, de adolescentes. Eles são uma extensão do pastor dessa igreja. Se eles não puderem fazer, eu vou fazer. Eu já fiz em alguma área da minha vida. E se eu precisar fazer, eu faço de novo. Mas eu me orgulho, me alegro em ver um líder fazendo. Cara, o cara está fazendo. Se fosse eu não faria nem metade do que essa pessoa está fazendo. E é sobre isso a nossa vida. Sobre projetar pessoas melhores do que nós. Sobre dar um sucesso para a pessoa maior do que o nosso. Nós sermos o chão das pessoas que estarão na nossa vida e nós projetarmos. Quem sabe a nossa vida foi usada para ganhar 100 pessoas para Jesus aí durante a vida inteira. Mas uma pessoa que você cuidou, investiu, ela vai levar milhares de pessoas para Jesus. E o mérito é de quem? É do Senhor, porque Ele amou todos nós. E o nosso papel aqui não é número, não é metas, não é coisas. O nosso papel aqui na terra é propagar o amor do Senhor. E investir o máximo sobre isso.